Que grau de espiritualidade, que maturidade em Cristo, se podemos alcançar isso, meus irmãos. De amar, sabendo que não vamos ser amados de volta. E com quem nós aprendemos isso? O próprio Cristo. O próprio Cristo fez isso, vindo aqui, sabendo que seria rejeitado, mas ele amou. E diz lá em João que ele os amou até o fim, os discípulos que depois deixaram e negaram ele. Isso é tremendo. Abre comigo no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 9 até o verso 12. Por essa razão, Colossenses 1:9, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Santo Deus, em nome de Jesus, neste momento, vamos falar, Pai, sobre coisas profundas. Vamos ouvir, Pai, de coisas profundas da Sua palavra. E eu peço, Pai, que a Sua palavra possa ir até os fundos do nosso coração. Que não haja desculpas ou resistência, mas que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra completa da Sua parte em cada daquele que vai ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos falado as últimas pregações sobre a parábola do semeador. Nós temos falado sobre a necessidade de você, como discípulo de Jesus, frutificar. Não apenas ser o solo duro, o solo cheio de espinhos, o solo cheio de pedras, mas ser a terra fértil onde a boa semente de Cristo pode cair e gerar resultado. E eu falei para vocês na última pregação que boa semente em boa terra gera resultado. E aquela parábola do semeador não é uma historinha engraçada. Jesus está colocando ali leis, regras do reino. Não tem como você ser cheio de espinhos ou duros de coração e conseguir produzir algo para Deus. Você tem que ter terra fértil, terra boa, e deixar essa semente boa cair no seu coração e gera resultado. Gera resultado. Não tem como dizer, não, gera resultado. Então, eu tenho tentado, nas últimas pregações, provocar e estimular vocês que estão ouvindo a frutificar mais em Cristo.
E a pergunta é, você quer frutificar? A pergunta é, você quer produzir mais? Você quer ser estéril? Sem fruto, sem resultado? É isso que você quer? Ou você quer produzir fruto? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E as promessas dele ainda valem. E se nós nos agarramos àquilo que ele ensina na sua palavra, gera resultado. Ah, mas os dias são maus. Meu irmão, na época de Cristo, os dias foram maus. É todo mundo religioso, não dá resultado, dureza de coração. Meu irmão, você tem que ver a quantidade de religião que tinha na época de Jesus. Então, tire essas desculpas da sua vida, recebem com mansidão a palavra de Deus em voz implantada e frutifica. É isso que eu estou tentando estimular você. Agora, qual é a árvore que come seu próprio fruto? Qual é a planta de milho que come a própria espiga de milho? Não. Nós não frutificamos para nós mesmos. Nós não vivemos para comer aquilo que produzimos. Nós frutificamos no reino de Deus e produzimos para todos os outros menos nós. Então, no meu trabalho, na minha casa, com meus filhos, com meus parentes, com meus vizinhos, aonde eu for e aonde eu frutificar, tudo que tenho e tudo que sou em Cristo não é para mim, é para os outros. Dinheiro, casa. Olha como vocês têm abrido sua casa. Vocês são prova viva que não vão frutificar para vocês mesmos, mas para Deus. Então, entendendo isso, aqui em Colossenses, Paulo, ele ora para a igreja em Colossenses que eles possam várias coisas, mas uma delas, no verso 10, frutificar em toda a boa obra. Frutificar em toda a boa obra. Paulo, ele nunca foi em Colossenses, ele não conhece os irmãos ou a igreja em Colossenses. A maioria das suas cartas são para pessoas que ele conhece ou igrejas que ele fundou, mas Colossenses é diferente. Colossenses, pelo que eu sei, é uma igreja que foi fundada por um homem chamado Epáfras. Em versículo 7, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, Paulo, conhecendo o que Deus tem feito por meio da vida de Epáfras entre os colossenses, ele escreve essa carta. E uma das coisas que ele vai colocar aqui é que eles frutificam em toda a boa obra. Ele começa no verso 9 dizendo: por essa razão eu oro, pedindo o quê? Primeiro, que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo não está colocando aqui que eu, você ou eles sejamos cheios de um falar religioso, como nós vemos nos dias de hoje. A fé, o amor, Deus abençoe, tantas palavras. Estávamos comentando sobre a palavra arrependimento, que falamos sobre arrependimento, mas não há um entendimento sobre o que é o arrependimento. Então, aqui não é um falar religioso que ele está pedindo. Não é uma religião só baseada em emoções das pessoas. Mas ele coloca aqui pedindo que eles sejam cheios do conhecimento
da vontade de Deus. Não que eles sejam uma igreja cheia de cultos. Culto de libertação, culto dos jovens, culto dos casados, culto principal no domingo, culto para mim, culto para você e culto para Jesus. Ah, cadê? Mas que eles sejam cheios do conhecimento de Deus. Não apenas o falar, mas o verdadeiro, o pleno, ele coloca aqui, conhecimento da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que onde há pecado, que agora haja vitória, santidade. Onde há trevas, agora haja luz. Onde há derrota, agora haja vitória. Onde há engano, agora haja verdade. Essa é a vontade de Deus. Resumindo, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento. Mas conhecimento não basta, como o irmão Felipe falou na ceia. O que adianta eu conhecer, eu saberes, mas eu tenho que conhecer. Ele coloca aqui a vontade de Deus. Olha o que ele fala. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. De onde vem essa plena conhecimento? Meu amigo, vem disso aqui. Você tem que ler e engolir e comer tudo isso aqui. Você tem que abrir suas Bíblias. E você sabe o que alguém me contou? Que houve um comediante que começou a fazer piada dos evangélicos que não leem as suas Bíblias. O comediante lá no seu stand-up falou assim, eu tenho um amigo que se diz evangélico. E eu fui para ele, e ele, eu não sou comediante, então, e jamais farei isso, mas ele falando daquele jeito engraçado, para as pessoas dar risada, eu perguntei para esse amigo, você crê em Deus? Deus é importante para você? Creio, muito importante. Você crê em Jesus? Creio, muito importante. Então a Bíblia, ela é importante para você e sua religião? Ela é. E quantas vezes você já leu de capa a capa? Nunca. E fez piada. Vocês falam isso. Vocês falam que são sinceros e vocês afirmam algo. Mas vocês não fazem. E o comediante fez piada com o crente que não leu a sua Bíblia. Se você quer conhecer a verdade, você vai ter que ler a Bíblia. Filme evangélico não dá. Filme bíblico não dá. Estudo no YouTube não é o suficiente. Vai ter que ser aqui. Mas não é apenas conhecer a palavra, porque ali entra o engano. Pode entrar o engano. Veja o que ele fala. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Veja bem, toda a seita, as maiores seitas do mundo, não negam a Bíblia, não negam Jesus. Até os muçulmanos falam bem da Bíblia e não negam Cristo. Mormon, amém, Bíblia, isso aí. Testemunho de Jeová, isso aí. Bíblia sim. Adventista, nós cremos na suficiência da palavra de Deus. Nós cremos em Jesus. Todas essas seitas, os maiores do mundo, concordam em isso. E todos eles dizem, não, nós temos a verdadeira doutrina. Mas o que está acontecendo? Todos esses grupos têm seus teólogos eloquentes, seus pregadores que falam bem e convencem as pessoas. Mas você sabe o que está acontecendo? Eles têm um conhecimento de Deus,
mas não é com toda a sabedoria e entendimento espiritual, como ele coloca aqui. Eu trouxe esses óculos. O que está acontecendo? Você pode ter um conhecimento da palavra, mas que veio por certos óculos. E você entendeu de um certo jeito, por mais que a palavra era a mesma, você entendeu de um certo jeito, porque você estava usando certos óculos. Então você não entendeu com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você usa a Bíblia para argumentar um ponto, mas a sua visão não está 100%, porque os óculos aqui, da sua religião, daquele homem lá, daquelas ideias soltas aí, impediram a visão da verdade de Deus. Como interpretar a Bíblia então? Como chegar nesse pleno conhecimento da vontade de Deus? Se todo mundo diz, nós cremos na Bíblia, mas ninguém concorda. A chave para interpretar as Escrituras é um homem chamado Jesus Cristo. Ele é os óculos que você tem que colocar enquanto você está lendo o Velho Testamento e o Novo Testamento, para você entender toda a plena conhecimento e sabedoria espiritual. E essa é a preocupação de Paulo, que eles têm um conhecimento verdadeiro e um conhecimento com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mas não é apenas um conhecimento. Ele diz no próximo versículo, e isso para que vocês vivam. Vivam, para que vocês praticam e fazem aquilo que é para ser feito. Veja o verso, voltando para o verso 9. Tem que haver conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. Tem que ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, mas não de qualquer jeito. Tem que ser com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, não é de qualquer jeito que eu vou enxergar a vontade de Deus e a verdade de Deus. Eu preciso da sabedoria de Cristo, o entendimento espiritual que vem dele. Mas o que adianta eu ter esse conhecimento e eu encher minha cabeça de fatos e minha cabeça fica igual uma bexiga cheia de ar, mas no momento que estourar, pum, fica nada. Eu preciso viver aquilo para que vocês vivam, para que vocês praticam. É por isso que Tiago fala, capítulo 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não é um engano que vem de um outro, uma heresia solta aí, um falso profeta aí. Enganando-se a si mesmo. Foi você que fez com você mesmo. Por quê? Você ouviu, aquele conhecimento veio, mas você não praticou. Seu estômago recebe comida. E se não usar aquela comida, se aquela comida fica parada, começa a estragar ali. E logo vomita para fora. E isso pode acontecer conosco. Recebemos conhecimento, mas nós não usamos, ficamos doentes. E sai para fora. Porque nós não vivemos aquilo que deveríamos viver. Vou perguntar. Tem algo na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus,
que você sabe que deveria estar fazendo e não faz? Por quê? Qual é o motivo? Você é discípulo de Jesus? Ou você apenas quer conhecer? Essa é a diferença entre teólogo e discípulo. Teologia é bom, estudo de Deus é bom, não tem nada de errado com isso. Mas não pode ficar só nisso. Tem que viver uma vida, uma prática. Nós precisamos fazer. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradar-lhe. Talvez você pense que é impossível agradar a Deus. Eu vim te dizer, por meio do poder da sua palavra, todos nós aqui podemos andar todos os dias da semana, o resto da nossa vida, agradando nosso Senhor. É possível você receber o favor e aquele olhar de bênção e de favor sobre a sua vida, servindo a Ele. Você pode agradar Ele. Mas se você vive agradando você mesmo, os outros homens, seus sonhos, seu patrão, não. Agradando sua carne, o que você vive para agradar? A você mesmo? O seu Deus que está no céu, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Quando Deus viu o abismo, que agora é o mundo, o universo, Ele viu aquilo. Não tinha fruto, não tinha nada assim, não estava produzindo nada. E isso é a vida do ímpio. Um abismo, escuridão, trevas, não faz nada. Mas quando Deus fala que haja luz, e a luz do Evangelho rompe sobre as trevas da vida do ímpio, aí sim, as coisas começam a acontecer. E Paulo está escrevendo para pessoas que eram gentios, que eram do mundo, que se converteram a Cristo, e agora a preocupação do Paulo é que eles frutificam em toda boa obra, seja mãe, seja pai, solteiro, casado, jovem, idoso, na igreja, na rua, no trabalho, na casa, entre os vizinhos, entre os parentes, as tarefas do dia a dia, que em tudo isso você frutifica. E a questão é, isso aqui é para nós, isso aqui é para nós viver. E o desejo do meu coração e o desejo do próprio Cristo, ainda mais do que eu, é que haja fruto em nós. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Cristo morreu não para a gente ficar parado, não para a gente fazer nada, não para a gente, agora recebi minha bênção, agora só relaxar e um dia Ele vai me buscar. Não, você foi salvo, agora é hora de agir, agora é hora de crescer, agora é hora de amadurecer, suportar as tentações e as provas, e começa a brotar e sair. E logo, o fruto, os resultados. Não aceita essa mentira aí, não, de um cristianismo que ano após ano sem resultado. Não aceita isso, não. Nunca veio da parte de Cristo e nem Deus isso. Como que isso entrou na igreja? A igreja fica ano após ano, a pessoa na mesma estatura, sem crescer, sem amadurecer,
sem ganhar discípulos, sem ser usado pelo Espírito Santo. Não, isso é normal. Isso, meus irmãos, não é normal. De onde veio essa ideia? Não veio de Cristo, não veio da sua palavra. Então, eu estou tentando nos provocar, estimular. Deixa Cristo te usar. Prepara a terra do seu coração. Não fica só ouvindo, mas faz. Verifica se aquilo que você está fazendo está na palavra de Deus, é algo que Cristo faria ou não. E vai e faça. E que frutifica. Que frutifique. Em nome de Jesus. Bendito Pai, como sua palavra é poderosa, como ela revela, como ela fala. Em nome de Jesus, vem sobre a vida de cada um que está ouvindo e faça-o frutificar em toda a boa obra, para a tua glória, para a tua honra, para o crescimento do seu reino. Use-nos, Senhor, nessa semana, aonde nós formos, em casa e fora de casa, para frutificar e trazer glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.